César Dingola, de 52 anos, foi eleito prefeito de Cruzeiro do Sul pelo PP com 45,17% dos votos válidos. Ele é mais um entrevistado da série Fala Prefeito do Correio do Povo, que ouve os eleitos e reeleitos nas cidades gaúchas em 2024. Correio do Povo recebe hoje o prefeito Dingola, eleito em Cruzeiro do Sul. Prefeito, bem-vindo aqui à sede do Correio do Povo, aqui na Caldas Júnior, em Porto Alegre. Muito obrigado, só tenho a agradecer o convite aí, é uma honra estar aqui falando com vocês. Prefeito, nessa série de entrevistas a gente tem projetado os próximos 4 anos das prefeituras e no caso de Cruzeiro do Sul a gente, claro, não pode deixar de tratar do que aconteceu em maio, do que aconteceu em novembro, do que tem acontecido sucessivamente no Rio Grande do Sul, que é a questão das cheias. Então eu lhe questiono, quais são os principais desafios para Cruzeiro do Sul nesse próximo ano, 2025, a partir desse desafio que é a reconstrução do município? Bom, dizer o principal desafio é difícil, São muitos desafios. E eu entendo que hoje nós temos uma somatória, de fatores, de ações que nós vamos ter que tomar para começar novamente a estruturar a cidade, o município, e poder desenvolver o trabalho social junto à sociedade. Então hoje a gente tem um entendimento maior de que a necessidade são de acalentar um pouco essas famílias. Hoje nós temos muitas famílias que estão morando de favor. Nós temos muitas famílias que estão morando de aluguel, que perderam suas casas, que não tem como retornar hoje às suas propriedades, algumas questões por decisões de decreto, de determinação judicial que elas não retornem, e a gente precisa ajustar isso, porque se nós não tivermos essas pessoas novamente em Cruzeiro, muitas saíram da cidade, estão morando em cidades vizinhas, também por não ter casas para alugar no município de Cruzeiro do Sul. Então a gente precisa trazer esses cruzeirenses de volta, ter essas pessoas novamente na cidade. Essas pessoas vão fazer girar o comércio, que também o comércio está sofrendo por falta dessas pessoas, por falta de também conseguir comprar algo, porque perderam tudo. Então são vários fatores que a gente precisa somar em atitudes para conseguir movimentar novamente a cidade. Então o nosso foco hoje, principal da nossa administração futura, é a gente trabalhar muito em cima destas famílias, conseguir assentar elas novamente, que elas possam ter a sua casa, e uma vida digna novamente, e fazer Cruzeiro começar e prosperar. Prefeito, a cidade ela é margeada pelo Taquari, ou seja, ela é suscetível a novas enchentes. Ela sofreu em setembro, como o Diego bem disse, sofreu em novembro, sofreu muito em maio. O que a atual gestão já fez? E emendo uma próxima pergunta, que é como evitar novos episódios dessa magnitude, considerando ainda que os efeitos climáticos eles não devem cessar, pelo contrário, eles devem se agravar. Sim. Digo assim que nenhuma administração, nenhum município, ele está preparado quando acontece a primeira vez algo nessa magnitude. Você entende? Então, hoje é feito um trabalho, a gente precisa ainda executar, de limpeza da cidade, como eu falei, de assentamento das pessoas. Nós somos sim um município, ribeirinho, margeado pelo rio Taquari. Sempre tivemos as enchentes e sempre vamos ter, só que em proporções, vamos lá em números, assim que eu lembro, 26,95 centímetros, era uma enchente grande para nós, mas se ouvia falar muito em 1941, enchente de 1941, que foi a maior enchente e nós nunca tínhamos visto. Em setembro nós tivemos essa enchente, que por marcações de pessoas antigas, em casarões antigos, que hoje não se encontram mais lá em Cruzeiro do Sul, foi arrancado em maio. Teve um senhor, eu cheguei a perguntar para ele, o senhor Jorge Vibilin, 40 centímetros maior
que é a enchente de 1941. Se nós olharmos registros de Cruzeiro do Sul, a família Zambuja, quando veio para Cruzeiro do Sul, ela construiu a casa primeiro lá embaixo, próximo ao rio. E aí foi atingido por uma grande cheia que se calcula e se imagina próximo dessa de Maio, aonde eles subiram e construíram na Casa do Morro, né, que hoje é a Casa do Morro de Cruzeiro do Sul, que está lá no alto. Então, assim, a gente sempre teve esse problema das cheias no rio. Claro que nessa proporção de maio é uma coisa totalmente fora da curva. Então a gente precisa pensar uma maneira de nos adequar. A cidade vai estar ali, o rio vai estar ali, nós temos que mudar nossos hábitos e pensamentos como ser humano. Talvez a gente vai conseguir minimizar um pouco, né? Frear um pouco, mas a gente precisa ter ações. Né? Eu entendo hoje que nós temos que ter ações para que não se perca vidas, né? Que a gente consiga evacuar, que as construções venham a ser feitas de maneira diferente. Né? Qual é o entendimento hoje que tem em Cruzeiro do Sul de uma construção? Tinha um tempo atrás. Se coloca o alicerce no chão, se faz uma viga, se constrói uma casa, ou faz uma casa de madeira. Bom, em alguns pontos nós vamos ter que ter umas construções um pouco mais reforçadas, né? Ou essas pessoas vão abandonar tudo e vão morar em outro lugar. Mas aí, daqui a pouco, com isso, nós podemos fazer com que Cruzeiro não prospere. Então, são vários fatores que a gente tem que ter. Quanto à questão das cheias, prevenção. Né? A gente precisa ter um plano de prevenção contra as cheias, que a gente consiga evacuar as pessoas, ter aonde colocá-las, quem vai receber, qual é o lugar seguro, por aonde passar. A informação para nós, cidade, que chegue a nós, olha, choveu tantos milímetros, o rio pode chegar a tantos metros de altura, é fundamental. Esta informação precisa chegar a nós de forma precisa. Aí sim nós vamos conseguir ter um projeto que vá poder trabalhar a população para evacuar, para tirar e trazer segurança para as pessoas. Pois é, a gente está num contexto mundial, né, que esses eventos climáticos adversos eles vão ser cada vez mais frequentes. Então, acredito que faltou um pouquinho esse planejamento de prevenção, no sentido de ter rotas de fugas estabelecidas, locais seguros para as pessoas, de forma bem esclarecida, né? No sentido de, caso aconteça algo dessa magnitude, para onde fugir, aonde se abrigar, né? E também a questão da informação. Acredito que faltou até um comando central nesse processo que deveria, por exemplo, partir do governo do estado para organizar os municípios e ter essa precaução já estabelecida? Sim, eu te diria assim, como a gente nunca passou por isso, né, a gente não estava preparado para isso. Infelizmente, às vezes a gente olha o problema até aqui, eu vou até aqui, eu não vou pensar, mas e se acontecer mais, né? Se for mais alto. Então, assim, até onde tinha ali 26 metros, 27 metros, tá, uma enchente, a gente sabia, né, como cruzeirense, poder público, a administração que está lá hoje, olha, eu preciso retirar tal casa vai chegar primeiro, vai vir até ali, até aqui a gente precisa tirar, e a tal lugar a gente leva. Hoje, com o que aconteceu, os abrigos que se levavam ficaram cheios de água. Então, hoje sim, isso eu vou te dizer e vou falar assim, é necessário e com urgência que sim, juntamente o governo do estado, o governo federal e os governos municipais, a gente tenha essa informação mais precisa. E sim, a gente tem esse plano de rota de fuga, de onde a gente vai chegar, né, colocar as pessoas. Hoje, essa informação ela é muito, muito importante que ela chegue mais rápido e de uma forma mais precisa. O senhor acredita que a gente tem que se preparar para enchentes maiores que a de maio, por exemplo, já que a gente está nessa conversa, né? A gente vê o problema até ali, como o senhor falou. A gente tem que se preparar agora para questões maiores do que maio, por exemplo? Um homem de fé, né? Um homem de fé, eu rezo e acredito para que nunca mais a humanidade veja, esse nosso Rio Grande do Sul veja e vivencie o que a gente passou, tá? Eu oro a Deus que isso não aconteça. Mas a gente precisa estar preparado sim. Para o que aconteceu,
é necessário a gente estar preparado. E por que não pensar um pouquinho mais? Tá? É loucura? Aconteceu uma vez. Então, a gente ter sempre essas alternativas de rota de fuga, de como trabalhar, de como, para onde sair, né? Onde levar as pessoas em segurança, sim. Não custa tu pensar um pouco mais. Se não vai precisar usar, glória a Deus. Mas se precisar usar, né? A gente tem a ferramenta. Para além disso, prefeito, tu acredita que é preciso obras, nesse sentido de obras de contenção também, tem como ser feito em Cruzeiro do Sul? Como morador de Cruzeiro do Sul, né, minha vida toda de vivenciar muito, eu sou um morador ribeirinho, né, morava no morro ali, depois propriedade na beira do rio, gosto muito do nosso rio, gosto daquilo vivenciando. Tem algumas coisas que sim, a gente pode, algumas atitudes podem ser tomadas para enchentes pequenas, de pequeno porte, tá? Isso sim, mas quando tiver um volume de água desses que aconteceu, nós tivemos locais que deu 1.020 milímetros, chuva acumulada, 980, 940, 900 milímetros, não tem como, não tem calha suficiente de rio, né, que vá dar essa vazão. Mas enchentes pequenas, de 27 metros, 26 metros, usar as comportas da barragem de Bom Retiro. Há uma discussão muito grande em que as comportas venham a ser abertas antes, né, antes da chuva acontecer, e aí tu ter espaço o suficiente para essa água, né, passar. Acredito que vai diminuir bastante na metragem, tá? Então, algumas enchentes pequenas, sim, a gente vai conseguir evitar, fazer algumas obras de contenção para não chegar em alguns bairros, né? Vamos dizer, aqui em Porto Alegre a gente tem Canoas, eu acho também, né? Tem diques onde é que fecha, que a água não entra. Claro, ela transbordou por cima, ela passou. Uma enchente grande dessas, não vejo uma possibilidade de uma obra que tenha condições, força para segurar, que era horrível. Horrível a questão da água, né? Então, algumas funcionalidades de dragagem do rio, trabalhar as comportas da barragem para esses milhões de metros cúbicos de água que possa sair com antecedência, certo? Que vão cruzar aqui Porto Alegre com antecedência, não vai vir tudo junto, sabe? Então, eu penso que seria bom para todos. Para isso, precisa fazer um estudo, né? Conversar com as autoridades competentes para que a gente possa trabalhar isso. Prefeito, e o que foi feito de maio, a gente pode colocar junho, né? De junho até agora? Pouquíssimo. A gente teve em Cruzeiro do Sul, né, na região ali, mas eu vou falar por Cruzeiro do Sul, a gente teve uma ajuda muito grande, mas muito grande, de municípios, de pessoas que vieram se doar para limpar as casas, para ajudar as pessoas. Nesse sentido, é emocionante falar assim, porque foi uma coisa inexplicável. Pessoas vir de Minas Gerais, de São Paulo, Santa Catarina, o Exército Brasileiro, pessoas que largaram a casa deles, a família deles, e vieram lá. Eles deixaram tudo para trás. A gente conversando com algumas pessoas, eles deixaram a empresa, fecharam a empresa e pegaram a esposa e o marido, a mulher, vieram e foram ajudar, limpar as casas. Então, nisso, a gente é muito grato. Eu agradeço por Cruzeiro do Sul, pelo cidadão de Cruzeiro, tudo que essas pessoas fizeram por nós lá. É inexplicável. Mas num sentido de moradias, né, de locação de pessoas, de limpeza, né, da cidade, das vias, de reestruturação. Nós temos 3 pontes na nossa cidade que foram arrancadas, né, de um arroio que foi arrastado, levado embora. Já deveria estar pelo menos uma em construção,
entende? E isso eu digo para vocês que pouquíssimas coisas foram feitas nas cidades. As pessoas estão muito perdidas ainda. Elas não têm um norte a seguir. Então, precisaria ter se mobilizado mais, governo federal, estadual e municipal, para atender essas demandas. Isso eu vejo que precisaria ter sido feito bastante coisa. O que tem dificultado mais nessa questão seria a burocracia, e eu já emendo numa pergunta que a gente teve esse ano, decretos de calamidade vigente que flexibilizaram muitas questões. Para 2025, segue essas flexibilizações? E já nesse contexto de burocracia reduzida, ainda tem muita burocracia atrapalhando a reconstrução, né? Como é que vai ser daqui para frente reconstruir um município, reconstruir essas pontes, esses bairros com mais burocracia? Dentro de uma situação que a gente vive hoje, o poder público em si ele é muito moroso em tudo, tá? Tudo que você fizer no poder público já demora muito, né? E aí num processo desse que tem uma demanda muito grande, atrapalha muito, a burocracia atrapalha muito. Com os decretos, né, o Estado agora falta homologar, foi renovado, né, a questão de calamidade pública, a gente está só aguardando o Estado. Se ele fizer a homologação, ele flexibiliza para você fazer alguns contratos, né, alguma compra, uma obra um pouco mais rápido. Ajuda, até como mas o senhor a falta de acredita recurso, que né? É a falta de recurso mesmo. Vamos dizer assim, isso você consegue fazer, mas a falta de recurso, a falta de investimento, né, de poder, investimento do município é o que mais dificulta. Mais do que travas burocráticas, digamos assim. Bem mais. Porque vamos dizer assim, hoje se o município tivesse recurso suficiente para poder dizer, olha, nós vamos construir uma escola, né? Nós vamos abrir aquela estrada, nós vamos fazer um loteamento e nós temos o recurso, nós vamos ter um prazo de licitação, de licenciamento ambiental, a gente pode chegar e olhar para a pessoa e dizer assim, olha, nós vamos fazer essa estrada, nós vamos fazer esse loteamento, você vai poder fazer a sua casa, nós precisamos de um prazo de 8 meses, 9 meses. Mas vai ser feito. Hoje, sou sincero em dizer para vocês, a gente se preocupa de onde vai tirar o recurso para começar esse trabalho, para ver uma possibilidade de prazo. Isso é assustador, sabe? Para quando se olha para as pessoas, porque eu sempre digo, né, eu procuro me pôr no lugar da pessoa, né? Tanto eu fui atingido também, né, passei por tudo isso, mas assim, te colocar no lugar daquela pessoa, né? E então é assustador. A gente precisa pensar bastante, né, de onde buscar o recurso, diminuir gastos, enxugar a máquina, remanejar o dinheiro para a gente conseguir investir na cidade. Pois é, prefeito, tanto eu como a Flávia estivemos em Cruzeiro do Sul durante a agenda do presidente Lula no município nesse ano, né, após as enchentes, e lá foram feitas muitas promessas, né, em relação a recursos, em relação à construção de casas. O que já chegou para o município do governo federal? O que por enquanto está só na palavra, na promessa? Sim, a gente está nesse processo de transição, tá? E a gente tem pedido para a administração algumas questões de contrato, das empresas que estão prestando serviço, pessoas que estão trabalhando dentro desses contratos emergencial em cima da calamidade, como está funcionando essas pessoas desabrigadas, e a gente não tem muita informação ainda do que veio mesmo de recurso ou não veio. Mas vamos assim, se passou 7 meses agora, quase 7 meses, né, da enchente, o Estado, a gente sabe que tem uma área do Estado e o Estado vai fazer a colocações de algumas casas, tá, definitivas. O Estado também levou algumas casas provisórias para tirar as pessoas de dentro do ginásio abrigo. Hoje nós ainda temos pessoas dentro de um ginásio, tá? Nós ainda temos essas pessoas dentro dessas casas provisórias, tá? Então, pouco se vê, que a gente sabe, muito pouco, né? Pouquíssimo se veio de recurso a Cruzeiro do Sul.
né? Algumas coisas que o prefeito passou lá para mim, veio alguns recursos, mas determinando em algumas áreas de investimento que não eram tão necessárias naquele momento, né? Então, talvez a falta de um diálogo com o governo, dizer, olha, eu não preciso de tanto dinheiro para comprar água, mas sim eu preciso, né, de mais dinheiro aqui para colocar esse pessoal numa moradia, de ter alguns terrenos, né, uma área de terra. Prefeito, seguindo nessa linha, então, da transição e da questão de recurso, dialogando com a atual gestão, a Prefeitura, como estão as contas para 2025? A Prefeitura deve conseguir fechar o caixa? Dentro da transição, tá, que a gente teve até esse momento, acredito que sim, o município vai fechar as contas, né? Conversei com o prefeito lá, eles vão fechar o caixa. Mas como teve essa calamidade, se buscou muito recurso de financiamento. O município fez muito financiamento, tá? Ele não tinha uma reserva, ele não tinha um poder de investimento, vamos dizer assim. E antes até mesmo de maio, ele buscou o recurso de financiamento para fazer investimentos na cidade. E agora, com a catástrofe no ar, ele teve que buscar mais financiamento. Então, a perspectiva para os próximos 5, 6 anos não são boas. Não são boas. Até porque nós vamos ter um reflexo do que aconteceu da cheia na economia. O comércio vai baixar. Porque o que acontece muito? As pessoas vêm muito ajudar e que bom que vieram. A gente é muito grato. Vem a doação, mas aí quando tu recebe a cesta básica e ela não é comprada no município, você atende a fome da pessoa, né, e a necessidade dela receber, mas você judia um pouco do comércio, né? Da mesma forma nós temos a agricultura. O rio Taquari, ele não foi lá no interior, em algumas partes sim, pelos afluentes dele, né, atingiu propriedades de agricultores. Mas tem muitos lugares lá que os agricultores tiveram problema com acesso, dificulta tudo, começa a cair muito a produção também. Então, o município vai ser atingido aos próximos anos com uma queda de arrecadação. Você já tem os números da atual gestão? Não, eu não tive acesso, né, para a gente conseguir, mas a gente, numa projeção, tendo entendimento e conhecimento, né, que eu já tive à frente do Poder Executivo, vai ter uma queda, sim. Tá? Nos próximos 2 anos, aí 2026, aí a gente vai ter uma queda na agricultura. As projeções já são meio que encaminhadas para isso, né? Existe um sentimento da população de querer deixar o município e isso pode também impactar na arrecadação para o futuro também? Sim, as pessoas deixando o município de Cruzeiro do Sul acaba impactando, sim. Nós já temos uma deficiência, uma falta de mão de obra, né? Então, o que acontece? Mais pessoas deixam o município, daqui a pouco empresas ficam com problema para operar por falta de mão de obra. E daqui a pouco buscam um outro município, um outro local que vai atender a demanda deles. Então, assim, sim, é muito preocupante dessas pessoas deixarem Cruzeiro do Sul. E essa é a nossa preocupação que eu falei lá no começo. É de buscar essas pessoas e colocar elas no lugarzinho delas para elas poderem morar, ter uma vida digna, cuidar da sua família e poder prosperar. E com isso o Cruzeiro vai prosperar junto, né? O próprio comércio de Cruzeiro vai sentir muito essas pessoas saindo da cidade, porque não circula, né? E acaba deixando de vender. Um pouquinho numa loja, um pouquinho em outra, um pouquinho em outra. Claro. Como atrair a população para... Como fazer quem está ficar, como atrair quem saiu e mais como atrair empresas, comércio, enfim, fazer a máquina, né, girar a economia. Sim, é um desafio, tá? Um desafio grande. Eu vou falar para vocês assim que os nossos cruzeirenses são cruzeirenses de coração. São pessoas boas, são pessoas queridas, pessoas que amam também a cidade delas. Amam Cruzeiro do Sul. Então, essas pessoas ficarem em Cruzeiro do Sul, retornar a Cruzeiro do Sul, eu não vejo uma dificuldade tão grande pelo amor que essas pessoas têm por Cruzeiro, né? A nossa dificuldade maior
vai ser em cima disso, de não ter um recurso para fazer alguns investimentos, de atrair novos investidores. Nós temos um desafio muito grande de fazer com que a cidade venha a se mostrar atrativa aos negócios e aí sim prosperar, né? Então ali é um quebra-cabeça que a gente, dentro do que nós temos, né, às vezes daqui a pouco a gente não vai conseguir ter o ideal, mas ter o possível. Então a gente vai ter que trabalhar muito nesse sentido, né? Com o que a gente tem, fazer o melhor. Nessa série, alguns prefeitos têm destacado que um novo fator na hora de o empresário decidir onde vai fazer o seu investimento é uma segurança climática, digamos assim. A gente já tratava de temas como segurança jurídica, né, para investimento, mas alguns prefeitos acreditam que a gente está entrando numa nova era em que essa questão de o município oferecer segurança climática também, estrutural, vai ser um fator determinante na hora de o empresário escolher onde vai fazer o seu investimento. O senhor acredita que vai ser assim? Sendo assim, como é que o município pode reagir, né, a essa nova diretriz no mercado? Perfeito. Sim, essa questão climática, sim, eu acredito, um empresário, né, quem vai investir em um loteamento, ele sempre vai ter um olhar especial para isso, tá? E aí vem um fator Cruzeiro do Sul muito bom, né? Em todas as coisas ruins às vezes que acontecem, nós também temos coisas boas, né, no nosso Cruzeiro do Sul. Nós estamos num posicionamento geográfico muito privilegiado. Nós temos a margem, né, uma rodovia que corta a RS 453, nós temos a RS 130 e nós temos a Frederico Germano Renz, que logo no outro lado sentido nós temos a 386, que é Lajeado, a proximidade de Lajeado, né, que é uma cidade polo, vamos dizer assim, da nossa região. Então, o nosso posicionamento Cruzeiro do Sul, ele é muito privilegiado nesse sentido. O escoamento de produção, se for para o lado fronteira, ok. Se for Porto Alegre, ok, né? Se for para a Serra, tudo é perto. E aí ali nós temos propriedades boas, altas, que não tem problema com cheia, né? De uma infraestrutura boa que venha se fazer. Isso são terras a serem desbravadas ainda, né? E eu penso que com essa catástrofe que aconteceu, ela vai ter um crescimento, né, nesse sentido, ao redor dessas rodovias, né? Até o próprio, vamos falar um pouco da nossa cidade vizinha, né, Lajeado. Lajeado, o espaço físico de Lajeado, vamos dizer assim, territorial, ele está se espremendo, ele está terminando. Vamos entender aqui para vocês, para dizer assim, Lajeado é Porto Alegre e nós temos o entorno Guaíba, né, Canoas e tudo mais. Então nós temos hoje Lajeado e nós temos Cruzeiro muito próximo, colado, né, faz divisa. Então eu entendo e tenho o pensamento que Cruzeiro, Lajeado vai começar a vir muito para o lado de Cruzeiro do Sul, e isso também vai nos proporcionar um crescimento. E aí sim é uma das ferramentas que a gente, na pergunta que você fez antes, a gente conseguir ajudar e facilitar, trazer esses investidores ali, que a gente consiga manter as pessoas em Cruzeiro, trazer mais pessoas e mais investimento em Cruzeiro. Prefeito, nesse cenário que tu acabou de me dizer, quais são as propostas que tu pontuaria precisamente para atrair para atrair esse investidor e para manter a população e, enfim, o cruzeirense apaixonado? Isso. A qualificação da mão de obra, tá? É uma das coisas que a gente tem ideias, né, de projetos para colocar. Qualificação da mão de obra, tá? Porque hoje um empresário, para ele investir num local, ele pega assim, a primeira coisa que ele diz: eu preciso de uma mão de obra, eu preciso de mão de obra, eu preciso de pessoas que queiram trabalhar. Então tu tem essa qualificação. A gente está tentando ajustar dentro da área de educação para formar novas, né, gerações, junto com uma educação financeira. A gente quer implantar isso dentro da Secretaria de Educação, né? Então a gente está pensando lá em formar os pequenos, os jovens que estão vindo, para nós termos qualidade, né? E aí nós, dentro também dessa qualificação, a parte de infraestrutura. Tem que ser atraente para o investidor a infraestrutura, né? Que nem eu disse, eu tenho um acesso, eu tenho a rodovia, mas eu preciso
que ele tenha ali uma área boa, que ele consiga água, que ele consiga luz, né, tenha um acesso bom para escoar a produção dele. Penso que neste primeiro momento seria isso. Prefeito, antes mesmo de maio, a secretária do Meio Ambiente, a Marjorie Kaufmann, já falava sobre deslocamento populacional, ou seja, mudar populações inteiras de lugar. Mais recentemente, a gente teve aqui a presença de um dos maiores meteorologistas do país, o Carlos Nobre, que afirmou, né, que as mudanças climáticas podem tornar algumas áreas do Rio Grande do Sul inabitáveis em breve. Nesse contexto, como se insere Cruzeiro do Sul? O senhor acredita mesmo que é possível fazer deslocamento de populações inteiras de uma área para outra? E o que o senhor vê para o futuro na cidade? Bom, eu vou te dizer assim que eu não vejo uma possibilidade de você fazer um deslocamento. Você tem quem conhece uma cidade de interior, uma cidade pequena, você tem a área central, que é a zona urbana, e aí você tem a zona rural. Nosso município, hoje, 44% da arrecadação é da zona rural, é agrícola. Então, eu desloco, vamos supor, uma grande parte da minha cidade, lá, Cruzeiro do Sul, para o interior, eu vou criar um conflito no interior. Porque onde eu vou jogar aquele produtor, né, eu vou ter que deslocar ele também. Esse é um processo natural, que eu entendo que ele tenha que ocorrer de forma natural. Tá? Nós vamos continuar com esses problemas climáticos? Sim, acredito que sim. Nós temos que nos adequar a ele, né? De poder proporcionar rotas de fuga, a gente tem que tentar, né, amenizar essas questões. Mas mudar uma cidade assim totalmente, olha, eu vou tirar a cidade daqui, eu vou botar para lá, envolve valores, tá? Envolve valores, porque vamos supor, eu pego uma propriedade que a pessoa tenha lá de 500 mil reais e vou dizer, olha, você não pode mais ficar aqui, você vai para lá. Mas como vai? Não, nós vamos te levar para lá. Mas então eu vou comprar município, o Estado vai pagar ou o governo federal vai pagar? Nós temos que ter um entendimento. Se o poder público, eu falo dos três poderes públicos, municipal, estadual e federal, ele não tem condições de hoje reestruturar famílias que foram atingidas, como ele vai mudar uma cidade inteira? Com que dinheiro? Com que rapidez? Né? Se ele não está conseguindo resolver em 7 meses o problema de famílias que foram atingidas. Então, a gente não pode pensar, nós vamos tirar uma cidade daqui e colocar lá. Eu tenho o entendimento que isso vai acontecer de forma natural. As pessoas vão vendo, eu não posso mais ficar aqui, eu tenho que sair, né? E outras que já querem sair, daí sim, você proporciona ela de levar ela o quanto antes, né? Então, você auxilia quem quer ir e vai dando suporte para as outras pessoas que vão automaticamente trocando de lugar, né? Assim como nós temos o produtor, e o que eu falo, esse processo natural é que assim, nós temos o produtor, hoje um problema sério do êxito rural, nós temos os produtores que trabalham no interior e faz, né, todo o seu trabalho lá. Aí o pai e a mãe já estão com uma certa idade, não estão conseguindo mais, e o filho não quer ficar. O que se torna essa propriedade rural, que era uma propriedade grande, ela vira uma pequena, uma produção pequena, daqui a pouco ela já não produz mais, e daqui a pouco ela já vira um loteamento. Então é um processo natural de alguns anos que vai, né, levando a agricultura para um outro lugarzinho e as pessoas vão se assentando. Algumas áreas podem não voltar a ser habitadas, por exemplo, a gente viu lá a situação do bairro Passo de Estrela, né? Que eram 700 casas que foram completamente levadas. Esse é um local, por exemplo, que não pode se construir mais lá? Vão ter locais que o senhor vai determinar, de repente, a partir, não sei, de renovação de plano diretor, de repente, de revisão dessas áreas, que pode voltar a não ser ocupado pela população? Sim, sim. Nós vamos ter que... Desculpa. Nós vamos ter que fazer, sim. Nós vamos ter em lugares que não vai poder ser construído novamente, né? Até porque a enchente, quando ela veio agora, ela levou parte da terra, onde o barranco, vamos supor, números redondos, tinha 5 metros de altura,
A água comeu e deixou em 3 metros. Então a água vai sair mais fácil e vai correr mais fácil. Tá? Aí vem aquele trabalho das obras. Em alguns pontos você pode fazer alguma contenção que essa água não passe, mas tem lugares que não vai poder ser construído. Prefeito, a gente estamos conversando sobre as enchentes, sobre muitos males que ela trouxe para a cidade, só que uma cidade ela tem muitos problemas que vão além das enchentes também, enfim, educação, saúde, transporte. A minha pergunta é sobre quais são os outros problemas de Cruzeiro do Sul que a sua gestão pretende dar ênfase? Desafio, vamos dizer assim, muitos desafios. Hoje eu entendo a cultura dentro da educação, né? A gente trabalhar muito forte na educação para mudar a mentalidade dos jovens, né? E ter uma cultura diferente. Com isso a gente já tem um ganho em várias outras pontas, né? A parte da saúde, por mais que você faça investimento, por mais que você vá investir na saúde, nunca é suficiente. Então ali a gente tem que trabalhar com uma parceria muito forte com o Estado, né? com o SUS, com tudo mais, que a gente consiga atender melhor a demanda das pessoas. E a parte de infraestrutura, para um município como o nosso, a parte de infraestrutura é o maior desafio, porque eu preciso, para manter a educação com excelência, para mim manter a saúde com excelência, né? Que eu vejo que são coisas fundamentais, né? Essas duas. O poder de investimento do município ele fica muito pequeno. E aí você não tendo esse poder de investimento para infraestrutura, em outras partes, saneamento básico, né? De uma boa estrada, para trazer as pessoas para o município e ofertar para as pessoas que estão ali, esse é o maior desafio, né? O poder de investimento. Mas o nosso projeto hoje principal, as nossas ações principais são montar uma boa estrutura na educação e uma boa estrutura na saúde, certo? E aí com isso a gente vai ajustando o restante que é a infraestrutura. E dito isso, o que se avizinha numa reforma administrativa, considerando que deve ter, porque é troca de gestão, né? Sim. Dentro de uma reforma administrativa, a gente vai, no primeiro momento, dar uma enxugada, né? A gente vai dar uma enxugada para poder fazer um caixa, poder ajustar algumas coisas. Mas eu sempre digo assim, se você precisa fazer um investimento numa empresa, tá? Você contrata 1 ou 2 funcionários a mais, vai ter uma despesa a mais, mas você vai produzir mais e vai ganhar mais, né? Então, hoje, numa reforma administrativa, num pensamento novo de administração para a gente poder trabalhar, é nesse sentido. Num primeiro momento, a gente vai entender a situação e ajustar a casa, e depois fazer investimentos. Investimentos de pessoal ou investimento? Pessoal, de pessoal, de secretarias, o que for necessário. Nós nunca vamos crescer se nós não investir. A gente nunca vai crescer, tu nunca vai atravessar obstáculos se você não se colocar contra eles. Então a gente precisa sim investir em pessoal, buscar na economia, né, com as empresas, um trabalho mais próximo com o comércio, para fazer circular mais e a gente poder investir cada vez mais. Então, em um primeiro momento não deve ter uma mudança muito drástica na questão das secretarias? Não. Num primeiro momento a gente vai, até para explicar para vocês assim, se nós tivermos um exemplo, nós não temos secretaria de meio ambiente, tá? No município de Cruzeiro do Sul, são municípios pequenos, geralmente não tem, né? Mas hoje nós estamos tendo um entendimento, eu tenho um entendimento que até por essas questões climáticas, a gente precisa ter mais agilidade na questão ambiental, de liberação de licença, né, de fazer um trabalho. Se nós tivermos uma secretaria no meio ambiente que vá trazer mais agilidade para o cidadão cruzeirense, mais agilidade para o empresário que quer investir em Cruzeiro, mais agilidade para a pessoa que quer fazer um loteamento para povoar a cidade, para nós poder trabalhar, tá?
Isso é um investimento. Não que eu vá criar uma Secretaria de Meio Ambiente que ela vai me dar mais despesa, não. Ela vai me dar mais retorno. Eu posso diminuir 2, 3 cargos, ou não ocupar 2, 3 cargos em uma outra secretaria, uma outra pasta, 2 cargos numa pasta, 2 cargos em outra pasta, e colocar essa pessoa naquele momento para fazer aquela função. Hoje a ideia é essa, né? É com o que nós temos de recurso, poder investir e trabalhar. Mas num primeiro momento, não nada mais, né? Nós temos 2 cargos a 3 que nós vamos ter que criar meio logo na parte da educação, tá? Que é para o bom funcionamento da educação infantil e da educação fundamental. É necessário, mais do que necessário, tá? Porque o plano de carreira dos professores, né? E também da educação, ele está tudo muito ultrapassado. Então tudo tem que ser revisto novamente. Quando foi feito esses cargos, criado o município, foi feito tudo, nós tínhamos ali 250 alunos. Hoje chega a 1.000, sabe? Então você precisa melhorar essas situações assim. Então alguns cargos a gente vai criar, né? Mas nada muito impactante que vai mudar secretarias, isso não. Prefeito, as enchentes de certa forma te motivaram a ser candidato? Não, a enchente não. Eu até vou te dizer que uma persistência minha, família, amigos, de sim depois continuar como candidato, até porque a gente tinha essa projeção, eu já era pré-candidato antes, né, da enchente. E a gente estava vendo isso. Como eu era empresário, já fui vereador, já fui prefeito, a gente tem esse cunho, esse veio político, né, vamos dizer assim, mas a gente pensava muito, né, família, amigos, a gente ficava pensando muitos, concorrer ou não concorrer, próprio partido, né, tendo uma liderança ou tendo mais lideranças, escolher qual seria a melhor liderança. Então essas tratativas aconteciam. É mais fácil te dizer assim, e responder para vocês assim, que quando aconteceu em maio o que aconteceu, eu chorava e pensava se eu ia ser ou não, que eu não sabia, de tão, não sei que palavra usar para dizer assim, de tão ruim que foi o que passou a nossa cidade, né, Cruzeiro do Sul. Você, no momento, você está trabalhando, você tem a sua vida, tu está levando, e em 2 dias, quando as águas baixar assim, você não tem nada, absolutamente nada. Você perder até a roupa que você tinha. Não é só a questão da perda física, né, material, é uma bala emocional que fica por muito tempo, né? Muito grande, muito grande. Então, assim, chegou num ponto que eu te diria assim, eu busquei força e muitos amigos, muitas pessoas próximas davam força e pediam para a gente concorrer e ser candidato a prefeito. Foi uma das campanhas, eu sempre estive envolvido em questões políticas, mas muito difícil. Foi a campanha mais difícil no momento político, uma coisa muito difícil para mim, sabe? Pesado, sofrido, dolorido, é quase inexplicável. É quase inexplicável. Prefeito, para encerrar, que a gente já estourou nosso tempo bastante, fora da Câmara, nos bastidores, o prefeito fazia, né, uma comparação entre sobre como a enchente de setembro acabou preparando o município, de certa forma, para sobreviver à enchente de maio. Eu gostaria que o senhor traçasse esse paralelo novamente. Sim. A gente tem falado muito em Cruzeiro, e eu particularmente, eu sempre digo, eu faço minhas orações quando a gente pensa na tragédia e tudo que aconteceu. A enchente de setembro, né, que atingiu a cidade, ela foi maior que a de 41 e pegou água onde é que nunca tinha pego. E isso a gente tem que agradecer a Deus ter vindo essa enchente de setembro, porque quando veio essa enchente de setembro, ela mostrou para as pessoas, a enchente mostrou, Deus mostrou para as pessoas
que precisava sair. Que a água era forte e que precisava sair. E com isso, quando deu enchente em novembro, já muita gente já saiu. E quando veio a de maio, mais gente saiu. E se não tivesse vindo de setembro, muita gente teria morrido. Se ao invés de não tivesse aquele aviso de setembro, muita gente, mas muita gente teria morrido. Não dá nem para pensar na tragédia que seria. Então, às vezes a gente tem que agradecer a Deus, né? Mesmo sendo no entendimento da gente, né? Que é ruim, mas a gente tem que agradecer a Deus por ter vindo setembro, né? E nos mostrado que a gente não tem que ficar ali brigando, que tem que sair. E o pessoal saiu e aconteceu tudo isso que aconteceu em maio. A gente ainda assim mesmo perdeu, né? No município de Cruzeiro do Sul tivemos óbitos em todo o Rio Grande do Sul, né? Temos pessoas desaparecidas até hoje que não foram encontradas, né? Mas pensando no que poderia ter sido, seria muito pior. Bom, prefeito, como falamos bastante nessa entrevista, os desafios de Cruzeiro do Sul são enormes, então te desejo boa sorte. Parabéns também pela eleição, né? Muito obrigado por vir até aqui a Porto Alegre, vir até o Correio do Povo conceder essa entrevista pra gente. Eu que tenho que agradecer, muito obrigado. Obrigado pelo convite, tá? E a gente está sempre à disposição e nós vamos fazer o nosso melhor para o Cruzeiro do Sul, né? Vamos tentar trabalhar dentro desse desafio para deixar cada vez mais próximo da realidade do que merece o nosso Cruzeiro do Sul. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigado. Muito obrigada. Prefeito.